Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Preparados para viajar no universo da física? Eu sou a professora Risolda Farias e estaremos aqui para descobrir qual o objeto de conhecimento da aula. Vamos lá conferir? Olha aí, aula 15, objeto de conhecimento. Radioatividade, material radioativo e raio gama, descarte e tratamento de resíduos, bioacumulação, biomagnificação trófica, funções orgânicas, estrutura e propriedade dos materiais, detalhamento, propagação de calor, condução, convecção e irradiação ou radiação. Muito bem, pessoal. E agora que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Olha onde estamos, na cozinha. E faço o seguinte questionamento para vocês. O que a cozinha tem a ver com o tema desta aula? Que estamos falando de tipos de propagação de calor. Até mesmo no simples fato de tomarmos um café, olha aí, tem a ver com a física. Com base nesta linda introdução, nós vamos responder este questionamento aí para você. O que a cozinha tem a ver com a física e com a propagação de calor? Muito bem, olha lá. Com base no simples fato de tomarmos um café, eu faço o seguinte questionamento com você. O que é calor? Observa aí comigo que o calor é representada pela letra Q. E tem esse questionamento. O que é calor? Calor é a energia térmica em movimento, que flui de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. O calor é energia térmica em trânsito, que vai do corpo mais quente para o mais frio. E quando se fala em calor, nós temos aqui o seguinte. Quando eu digo que o calor é a energia térmica em trânsito, que vai do corpo mais quente para o mais frio, você tem aqui temperatura 1. Logo, energia térmica em movimento, você tem aqui o calor, que irá passar ou vai fluir de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. Claro que quando você está no verão, principalmente em altas temperaturas, nós observamos o quê? Nós vamos dizer que há muito calor, há muita temperatura. Principalmente no nosso mundo atual, estamos passando por temperaturas, altas temperaturas. E neste momento eu te faço aí relembrar que a temperatura é o quê? É o grau de agitação das moléculas ou partículas. E o calor é a energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura para outro. Quando se fala em energia, toda vez que eu falar em energia, você tem que sempre pensar, o que é a energia? Energia térmica em trânsito ocorre devido à diferença de temperatura. Aí, você percebe isso principalmente quando, num simples fato de caminhar em uma praia, vejam, olha só onde nós estamos. Toda vez que se falar de calor, você tem que lembrar também da temperatura. Estamos aqui em uma praia e eu percebo que eu estou pisando aqui na areia. Você vai perceber que quando estamos falando de propagação de calor, eu tenho aí 3 tipos de propagação, que envolve
a condução, a convecção e a irradiação. E quando eu vim para esta praia, saibam que eu coloquei o protetor solar. Por quê? Para me proteger desses raios. Muito bem. Então, quando se fala aí de praia, de pegarmos aí o sol, temos que analisar e sempre estar protegidos com esta proteção que envolve aí. Toda vez que se falar em altas temperaturas, temos que prestar bastante atenção nisso. Todo mundo é protegido, não só com protetor solar, mas também com chapéu, com boné, com mangas compridas, para poder você ficar protegido. E como estamos falando sobre a transmissão de calor, nós temos o seguinte, vejam aí. Quando estamos falando sobre o calor, que é a energia térmica em trânsito, você tem aí essa movimentação de uma temperatura que tem maior temperatura para menor, aí eu tenho a transmissão de calor. E o que é a transmissão de calor? A transmissão de calor já está dizendo, ele vai transmitir. E eu tenho aí os processos de transferência do calor, que são 3: condução, convecção e irradiação. Toda vez que falarmos aí sobre essas transferências, esses processos, condução, convecção e radiação, aí você pode estar se perguntando, professora, mas aonde que eu vou aplicar esses processos? No teu cotidiano, você já usa esses 3 processos: condução, convecção e radiação. Vamos lá verificar qual é esse processo? O primeiro, eu tenho aí transmissão ou propagação de calor. Eu tenho aí a transmissão ou a propagação de calor. Neste caso, vejam aí na imagem, vamos analisar aí essa imagem. Na imagem você tem o seguinte, eu tenho a condução, eu tenho a radiação e eu tenho a convecção. Aí, por definição, nós temos o seguinte, a transmissão ou essa transmissão ou a propagação de calor tem a seguinte definição: é a passagem da energia térmica de um corpo para outro. Os processos de transmissão ou propagação de calor são 3, como você observa aí na imagem. Vejam aí que eu tenho como fosse uma panela, e essa panela vai ocorrer aí a condução, a radiação ou a convecção. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas que processo é esse que envolve aí a condução? É um simples fato, vamos imaginar que você está em casa, está assistindo a aula, e aí você está com fome e coloca a comida para aquecer em uma panela. Aí o que você faz? Deixa a comida lá e coloca uma colher dentro. E você está amando a aula de física e esquece a panela com a comida com uma colher. Aí o que você faz? Você faz o seguinte, vai lá pegar essa comida. Aí você, no momento que pega a colher, queima a sua mão. Ou seja, aí você percebe, ai, queimei minha mão. Por quê? É o processo aí de condução. Viram como no nosso cotidiano nós temos aí essa transferência de calor. Muito bem, como eu falei, são 3, né? A condução. Vamos lá descobrir qual é essa definição? Aí eu tenho condução, nós temos aí, por definição, é a propagação de calor
em que a energia térmica passa de partícula para partícula, sem transporte de matéria. Ocorre principalmente nos metais, com os condutores térmicos. Aí você tem aqui a imagem. Uma pessoa colocou uma panela, no caso aí em um fogão, e aconteceu o quê? Aquecendo. Olha aqui, o que você observa? Houve aqui, vejam que ocorreu o quê? Passa de partícula para partícula, ou seja, nós temos aqui um aumento de temperatura. Como nós já sabemos que a temperatura é o grau de agitação das partículas na propagação de calor, nós temos que a energia térmica passa de partícula para partícula, sem que haja transporte de matéria. Ou seja, se eu coloquei uma colher em uma panela quente, eu irei pegar essa colher. Você vai perceber que a colher ficou quente, ou seja, ficou com uma alta temperatura. Nesse caso, a colher vai ficar lá do mesmo jeito. Você vai só perceber que essa energia térmica passou de partícula para partícula. Logo, temos aí, neste caso, sem transporte de matéria. E ocorre principalmente nos metais, nos condutores térmicos. Muito bem. Depois que definimos a condução, vamos analisar o outro processo. Vejam aqui, nós temos o seguinte, ó. Olha aí, a condução. Percebam aí que neste caso, você está analisando comigo uma barra de ferro. Se eu tocá-la, o que vai acontecer? Você vai perceber que houve aí o quê? Nós temos o quê? Vai ser apenas a energia térmica passando o quê? De partícula para partícula, sem que haja transferência de matéria. Muito bem. Depois disso, o que eu percebo aí, em relação à condução, olha lá novamente, ó. Agora eu estou fazendo uma comida. Se nesse momento eu pegar ali na colher, o que vai ocorrer? Vai ocorrer também a transferência da energia térmica, a energia térmica que nós já sabemos que é o calor, que ela vai envolver aí, que ela vai sair aonde? Vai termos o quê? De partícula para partícula, sem que haja transferência de matéria. Depois disso, vejam aí comigo, ó. Nós temos que processo é esse? Que transferência de calor? A condução. Mesmo caso, se eu tomar esse café aí. Se eu tomar o café e se ele estiver super quente, não deixar esfriar um pouco, o que vai ocorrer aí? Vai ocorrer também uma transferência, esse processo vai ocorrer quando nós temos, ela vai ser de partícula para partícula, sem que haja transferência de matéria. Muito bem, viram aí? Aí este outro caso, neste outro caso, eu tenho o ferro e quero passar uma roupa. Se eu passar a roupa, nós vamos ter o quê? O processo ainda de condução. Mas você pode ainda estar se perguntando, professora, mas se eu quiser saber se o ferro está quente? Aí, neste momento, eu terei que tipo de propagação é essa? Vai ser de irradiação ou radiação, tá bom? Então, vejam aí que existem os 3 processos que podem ser aparecidos. Olha lá, eu tenho o primeiro exemplo, que é o aquecimento de uma barra de metal, o aquecimento de uma colher de metal pousada na panela, o aquecimento de uma xícara de chá ou café e o aquecimento da roupa pelo ferro elétrico. Viram aí que são 4 exemplos que envolvem o processo de condução. Logo, sempre eu tenho o quê? Nesse processo, nós vamos ter o quê? Sempre vai ocorrer de partícula para partícula, sem que haja transferência
de matéria. Muito bem. E outros exemplos também muito importantes que envolvem aí a aplicação da condução. Vejam, aplicações da condução térmica. Em nosso cotidiano, encontramos várias aplicações da condução térmica, tanto bons condutores quanto dos isolantes térmicos. Observem comigo essas 3 imagens. Você tem que na condução térmica, no nosso cotidiano, você observa aqui, neste caso, ó, a pessoa está fazendo uma comida. E se esta colher, esse material aí, não for um bom isolante, vai acontecer o quê? Irá passar para a mão da pessoa. Ou seja, você tem aqui, ó, que a condução, como nós já vimos, ela passa de partícula para partícula, sem transporte de matéria. Muito bem. E o isolante, ou seja, você tem aqui, vai comprar uma comida e logo você coloca o quê? Esse material aí. E também outros materiais que envolvem aí esta aplicação. Em nosso cotidiano, encontramos várias aplicações da condução térmica, tanto dos bons condutores quanto dos isolantes térmicos. E um exemplo dessa aplicação, as panelas, sabiam? As panelas que utilizamos para cozinhar são feitas de ferro, que é um material que absorve melhor o calor recebido pela chama do fogão. Já o cabo da mesma panela é feito de madeira, que é um bom isolante térmico e não se aquece da mesma forma que a panela. Essa daí, ou esses exemplos, são aplicações da condução no cotidiano. Então, agora você já está observando como a física, como os processos de propagação de calor estão inseridos no nosso cotidiano. Muito bem. Continuando, vejam aí comigo. Agora, as caixas de isopor, como nós temos na segunda imagem. As caixas de isopor e os recipientes de plásticos são utilizados para conservar a temperatura dos alimentos. Como são isolantes térmicos, esses materiais evitam as trocas de calor entre o alimento e o meio externo, e a temperatura mantém-se constante por muito mais tempo. Então, esses exemplos são aplicações de condução no nosso cotidiano. Um outro tipo de propagação nós temos aí, vejam, transmissão ou propagação de calor, que é a convecção térmica. É a propagação de calor através, olha aqui, transporte de matéria. Ocorre somente nos líquidos e nos gases, como nós temos um exemplo do ar-condicionado. Percebam comigo que eu tenho o ar quente e o ar frio. Aí você percebe que para resfriar, eu preciso ter a convecção térmica, que ocorre através do transporte de matéria. Não é como no caso da condução, que ocorria lá de partícula para partícula. Exemplo ou exemplos de convecção térmica. Eu tenho o aquecimento de líquidos numa panela. Por exemplo, eu vou colocar uma água para aquecer. Aí você percebe que do nada parece mágica, muitas partículas ali dentro. E muitas das vezes chamamos de quê? De bolinhas. Claro que aquilo ali dentro, se você colocar um pó de serra ali dentro ou um chave, o que vai acontecer? Teremos aí
uma corrente de convecção, ou seja, você vai ter um momento, ar quente vai estar embaixo, aí ele vai subir, o ar frio aí vai ficar nesse processo aí. Temos a geladeira e o congelador, o ar-condicionado, aquecedores, os correntes de ar atmosférico, que são esses aí que eu estou falando, sobre, no caso, as correntes de convecção. E em relação aí à imagem, nós temos o seguinte, que no caso, se for falar aí de uma panela, ou então eu coloquei uma panela para aquecer, você tem a água quente na parte inferior. No caso, se eu estiver falando aí de uma panela com água, eu tenho a água quente na parte inferior, ela vai subir. Agora, se for no ar-condicionado também, você percebe o seguinte, ó, que o ar quente na parte inferior, ela vai subir, enquanto essa parte fria na parte superior. Então, vejam, ar frio e ar quente. E, nesse caso, uma seja mais densa, outra desce, e esse movimento aí vai ocorrer, chamamos que envolve aí movimento de vai e vem. Depois que eu chamei aí, analisei e descobri e defini a convecção térmica, nós temos aí a irradiação. Na irradiação, como nós vimos há pouco que eu estava em uma praia, tínhamos ali a transmissão ou a propagação de calor, conhecida como a irradiação. A irradiação térmica é um dos principais processos de transferência de calor. Esse processo ocorre por meio da emissão de ondas eletromagnéticas, como você observa aí nesta imagem. Você tem a radiação térmica, eu tenho o Sol, e nesse momento aí, ó, você tem, que é um dos principais processos de transferência de calor, aí eu tenho o Sol, aí você tem a atmosfera, aí eu tenho esse calor, que vai ser envolvido aí, chamado processo que ocorre por meio da emissão das ondas eletromagnéticas. E nesse caso, você não observa, não enxerga muito bem. Porque, nesse caso, nas ondas eletromagnéticas, você, quando vai para o Sol, você não, se não se proteger, é arriscado ficar doente, se você utilizar aí a radiação. E agora, pessoal, temos aí os três processos, condução, convecção e irradiação. Trouxe para vocês uma animação sobre os três processos. Vejam aí. Vejam aí, vamos lá com a nossa animação, a envolver esses processos. Condução, convecção e irradiação. Muito bem, pessoal. Fizemos aí esta animação com base no que foi falado aí sobre os processos. Vamos lá analisar cada um? Olha lá. Temos aqui os tipos de propagação de calor. Você tem que a condução térmica, que a energia térmica é transmitida por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo. Observa lá a mão, ó. Parece que queimou. Ou pelo contato ou com outro mais quente. Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta e, consequentemente, a agitação das moléculas. Essa aí é o processo de condução. Já na convecção, vou colocar um bule com água.
Percebam aí comigo que esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que estejam em estado líquido ou gasoso. Logo, eu tenho aí correntes circulares, chamadas de corrente de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido mais quente e o mais frio. E, por fim, nós temos a irradiação, olha lá embaixo, que é aquele foguinho ali, é o fogareiro, o fogo ali você tem o quê? Por meio das ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas de calor de um corpo, ocorre a transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas de um objeto aumentam da mesma forma que sua energia cinética. Vejam aí, convecção, eu tenho a radiação e a condução. Muito bem, pessoal. Perceberam aí a diferença de cada uma? Condução, convecção e irradiação. Muito bem. Então, quando se fala aí nesses três processos, você percebe que esses processos envolvem aí, principalmente no nosso cotidiano, que vai envolver a condução, a convecção e a irradiação. E agora, você sempre, ao perceber, ao fazer, ao ir na cozinha, olha lá aquele nosso primeiro questionamento. Lembram do nosso questionamento? O que a física tem a ver com a cozinha? Quer dizer o quê? Que a cozinha tem muitos fenômenos que envolvem aí com a física, que é o calor. Lembram? O que é o calor? É a energia térmica em movimento que flui de um corpo com maior temperatura para outro de menor temperatura. Ou seja, o calor é a energia térmica em trânsito, que vai do corpo mais quente para o mais frio. Muito bem. E na aula de hoje falamos o quê? Que a energia térmica em trânsito que ocorre devido à diferença de temperatura. Perceberam como a cozinha ela é fundamental para você analisar os fenômenos também envolvidos com a física, que envolve aí os processos de propagação de calor, que são condução, convecção e irradiação ou radiação. Então, não esqueçam. Agora, ao fazer uma comida, você vai perceber como tem física ali, que é o processo de transferência de calor. Muito bem, pessoal. Chegamos aí ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham visto como é muito bonita a nossa física e o nosso mundo e o universo da física. Finalizo aqui e até mais!